Olá, trader de volatilidade. Você sabe como usar opções de séries diferentes para arbitrar o diferencial de volatilidade dessas opções e ainda com um viés de alta ou de baixa? Então, segue comigo. Hoje a gente vai conhecer o spread diagonal. Vamos estar usando um exemplo em Petrobras e o viés para cima, como você vê aí na tela. Essa operação, então, permite que o trader ele ganhe com a ação subindo, com a ação parada até o vencimento e um ganho máximo com uma alta moderada. Continuamos ganhando se a alta for maior, mas o ganho máximo uma alta moderada. E para baixo, ela vai ocorrer em perdas. A ideia aqui é comprar a opção que vai estar mais barata, que é a opção longa com vol menor, e vender a opção curta com volatilidade maior e, por isso, mais cara. O spread diagonal com viés de alta. O contexto que está ocorrendo é que a volatilidade implícita da série curta está acima da série longa. Isso por quê? Porque no macro, no geopolítico, a gente está vivenciando a guerra Irã-Estados Unidos, já está acalmando um pouco, porém, o mercado enxerga que pode haver movimentos bruscos e repentinos que afetem o curto prazo de uma forma mais intensa que o longo prazo. Por exemplo, volte a ter uma subida forte do petróleo. E a gente está falando aqui, até no nosso exemplo, de Petrobras. Então, as opções mais curtas estariam mais sensíveis a essas notícias do que as opções longas. Por isso, elas estão mais caras do que as opções longas. Perfeito? E qual é a nossa ideia, então? É se aproveitar disso. Então, a lógica: vender a opção call cara, que é a curta, e fazer o hedge, a proteção, né, comprando a opção call barata, que é a longa. Por quê? A volatilidade implícita curta vai estar maior do que a volatilidade implícita longa. Como a gente quer um viés de alta aqui nesse exemplo, nesse estudo, vamos vender a call curta mais o ATM, preço de exercício acima do que a compra da opção longa, que vai ser ATM. Então, o que é importante? Essa estrutura, o trader fica comprado primeiro do que vendido. No nosso exemplo, a opção de compra tem um strike abaixo da opção de venda e, por isso, faz o viés de alta. Revendo, o que a gente vê? A opção curta, que vamos usar para venda. Aqui no meu exemplo, a PETR é 49, strike de 48,96, está um preço de 1,25. A gente já vai ver a volatilidade dela. E quando eu digo mais cara, mais barata, não estou me referindo ao preço do prêmio. A opção longa ela vai ser mais cara em preço do prêmio. Eu estou falando cara e longa em relação à precificação baseada na volatilidade implícita. Ela está embutindo maior probabilidade de movimentação brusca, tá? A curta, nesse momento, com a vol maior. Já já a gente vai ver. Aqui na curta, a venda é no strike 48,96. E na longa, que é comprada, é a PETR F484, um vencimento, então, portanto, mais longo, vai estar comprado. O strike é de 47,94. Portanto, o trader está comprado antes, 47,97 e 94 do que vendido, 48,96. O preço dela é 2,84. Comprando, então, essa longa e vendendo a curta com o strike acima, temos esse gráfico de payoff. A gente viu no início do vídeo. Mercado parado, a Petro no momento está a 47,67, que é essa marcação horizontal amarela. Se o preço da Petro ficar parado, tem ganho lá no vencimento. Se subir, também, sendo que o ganho aumenta até o strike da venda curta, do 48,96, depois ele vai reduzindo, mas se mantém positivo. E para baixo, vai estar aguentando até o 46,17, depois fica negativo. Por isso, viés positivo. Aqui vão existir alguns detalhes que já vou mencionar, mas que são importantes. Agora vamos ver se realmente a vol curta está acima da longa ou não. A opção curta de 14 dias, que tem vencimento em 15 de maio, que vai ser usada para venda. O strike 48,96
que é essa aqui, E49, que eu estou marcando, tem a volatilidade de 38 e 35. Agora vamos ver a opção mais longa. A opção mais longa que a gente vai estar usando seria a compra. É a de 47,94, portanto, a F484. E a volatilidade dela está em 33,65. Tá vendo? Que ela está com uma vol mais baixa. E é por isso que a gente compra. Viés positivo, ela tem preço de exercício mais baixo do que a opção curta que estaríamos vendendo com a vol mais alta. Mas aqui tem um detalhe importante que o trader um pouco mais avançado precisa estar de olho. Repare o Vega da opção longa. Vega da opção longa, F484 de 47,94, 7,15. E agora eu vou ver o Vega da opção vendida de 14 dias, que é a de 48,96. Aqui é 49, vol mais alta, tem aí 5% de vol de diferença, né? E o Vega é 4,15. Então, olha só. O Vega, ele mede a sensibilidade das opções à variação de volatilidade em relação à variação da volatilidade implícita. A curta, que é a vendida, qual curta, nesse strike que a gente pegou, 48,96, tem um Vega de 4,15. A call comprada longa, 47,94, ela tem um Vega de 7,15. O que isso quer dizer? Que a opção mais longa, ela vai ser, dividir aqui um pelo outro, 7,15, 4,15, 1,72 vezes mais sensível à variação de vol. Ou seja, nessa arbitragem de volatilidades, o resultado vai depender de quanto que a volatilidade da opção curta vai variar e quanto que a volatilidade da opção longa vai variar. Se elas, vamos imaginar que essa vol caia na mesma intensidade, 5 pontos percentuais nas duas. Não é interessante para essa estratégia pela sensibilidade de vol. Por quê? Se as duas caem iguais, 5 pontos percentuais, aqui está 38, vai para 33, aqui está 33 de vol, vai para 28. 20 centavos aproximado vai cair na opção vendida, que é bom, mas aqui 6, né? Vai multiplicar em 5 pontos percentuais por 4, 20 centavos. A longa cai 35 e a gente está comprado na longa. Então, pelo efeito vol, é negativo essa queda, as duas caindo 5. O que a gente precisa é que a curta, a vol, caia mais do que 1,72 vezes. Ou seja, tem um afundamento da vol curta maior do que a vol longa. Se ela está, digamos, se a gente viu que a vol uma está 38,75 e a outra ali perto do 33, né? Então, se a longa se mantiver em 33 e só a curta cair, é bom. Por outro lado, se a gente tiver um aumento da percepção de risco do mercado e as volatilidades das duas opções subirem, como a longa ela é mais sensível, se as duas subirem numa relação menor do que 1,72, ou seja, vamos imaginar que a curta suba 5 a mais do que já está, né, vale para 44, e a longa suba 4%. É positivo para a estratégia. Tá? Então, isso influencia o spread diagonal e qualquer spread que você use dois vencimentos diferentes. Beleza? Então, guarde. Existe sim um diferencial da variação da volatilidade curta e longa no resultado da estratégia.
E por isso, aquele gráfico de payoff, ele não necessariamente vai ser daquele jeito. Vai depender de como variar as volatilidades. Mas o direcional, tá beleza, tá? Já vou voltar para comentar. Então, essa parte aqui é um pouco mais avançada, mas é como realmente funciona essa estratégia, funciona essa estrutura em relação à volatilidade. Tá? Então, aqui é uma forma mais profissional de ver as coisas. Ao invés de compra a longa e vende a curta, tá? Isso faz preço, sim, na estratégia. Então, aqui, o que que a gente vê na estrutura? Que se o preço se mantiver no valor atual, ele está dando um ganho lá no vencimento da opção curta, por exemplo, da série E, né? R$ 760. Mas isso vai depender do que ocorrer com as volatilidades curtas e longas. Portanto, no caso específico de estruturas com dois vencimentos diferentes, o gráfico de payoff que mostra aqui na plataforma, ele pode não se verificar. Isso vai depender do que ocorrer com as volatilidades. Então, talvez não dê esse ganho de 700. E aí, tudo vai depender de quanto que variarem essas volatilidades curtas e longas. A gente vê que a estrutura ela tem um viés de alta no momento atual, inclinação positiva da curva verde, que é a curva de momento, e fica fácil a gente ver isso olhando o delta, que está 143 para um lote de 1.000, se fosse unitário 0,14, que vale dizer que essa é uma operação comprada equivalente a 143 ações de Petrobras. Então, no momento atual, uma alta traz lucro para o trade. O θ, que é a passagem do tempo, é positivo para a estratégia. Isso quer dizer que vai passando o tempo, a opção curta vai perdendo valor mais rápido do que a longa. E o trader, na estrutura, está vendido na curta. Ou seja, vai passando o tempo, o trader vai aumentando o lucro dele. Caso a ação caia, digamos, venha para 44, aqui, ó, venha para cá, se desloque, então, do valor atual que você vê no gráfico de payoff por essa linha vertical amarela, se o preço cair e vier para cá, o θ vai ficar contra a posição. Por quê? Se o tempo for passando e a ação não sair do lugar, ele vai perdendo valor, tá? Você vai perdendo aqui dinheiro porque a opção curta já vai ter perdido muito do seu valor e aí quem ainda vai ter valor para perder é a longa. Então, no momento, o tempo é favor e direcional para cima. E em relação à variação da volatilidade, como vai se comportar essa estrutura? Como eu mostrei há pouco, depende. O que que vai acontecer com a vol longa e com a vol curta? Uma subida de vol igual, digamos, 5 pontos percentuais para a curta e para a longa, é favorável à estrutura, porque a opção longa comprada tem uma sensibilidade maior à volatilidade subindo. Se as volatilidades caírem proporcionais, não é tão bom para a estrutura, porque a opção mais longa vai sofrer mais. Agora, também depende quanto que cada um vai variar. E aí é difícil a gente dizer, não sabemos o que vai acontecer para frente. Tá? Então, essa convergência de vol que a gente apresentou no início do vídeo, é, se houver a convergência, mesmo a vol para os dois, beleza. Agora, se as duas baixarem ou subirem, vai depender quem variou mais. Tá? Dependendo daquela proporção que a gente viu do Vega de 1,72. Então, esse é o spread diagonal, que usamos o exemplo de Petrobras, imaginando um viés para cima. Posso fazer com viés para baixo? Pode. Podemos fazer com put. Pode dar até uma olhadinha rápida, só para você ver que é possível. Tá? Então, Petrobras, se o papel subir é positivo, então a alta da ação é bom. Vai ser positivo. Passagem do tempo nesse preço atual e para cima é positivo. E a volatilidade, ela é positiva, mas vai depender de quanto cada série variar, tá? Posso fazer com viés para baixo? Podemos, como eu prometi. Vou mostrar. Vou pegar a put, vou vender uma put curta com o preço de exercício aqui mais baixo do que eu vou comprar longa.
vende uma put curta e compra uma mais longa. Estou pegando qualquer strike. Já fiz a estrutura com viés para baixo. Por quê? Porque eu fico vendido primeiro, quando eu estou comprado em put, eu fico vendido. Como o meu preço de exercício da compra está acima do que da venda, tá aqui a compra, preço de exercício, 47, 44. Fico, tenho o direito de vender, ele vai ocorrer primeiro do que a obrigação de comprar, 46 e 21. Tem um spread diagonal com viés para baixo. O delta está negativo, mostrando que é uma operação no momento vendida. O tempo está a favor também. Então, as duas que a gente viu de qual está com o tempo a favor. O gama o teta é positivo. Em relação às volatilidades, a mesma coisa, tá? Nesse caso da put, a volatilidade curta está acima da volatilidade longa. Então, comprando a longa, você está pagando uma volatilidade menor do que se comprar uma volatilidade curta. Então, vende a curta, compra a longa, e aqui com viés de baixa. Não tenho viés, acho que vai ficar paradinho lá. Não vai ser um spread diagonal, vai ser um spread em linha. A ação está 47 e 60. O trader ele vai comprar a longa e vai vender a curta no mesmo strike. Se não tiver o mesmo strike, que seja um strike bem próximo. Aqui não é o mesmo strike, tem 71. Tem 2 centavos de diferencial, e aqui está sem viés, tá? Esse aqui é o THL. Beleza? Então aí, spreads calendários com diferencial de vol. Você viu de uma maneira mais simples, explicando, e uma maneira mais profunda, que é realmente como um trader mais avançado precisa entender a estrutura. Beleza? Até a próxima.